Hoje aceitei o desafio de sobreviver com apenas R$ 100 durante um dia inteiro na minha cidade. A cada desafio, a missão se torna mais difícil. No último, eu sobrevivi 24 horas com R$ 50. E dessa vez, o valor foi duplicado. Mas será que R$ 100 dá para valer? Conseguir comida, diversão e ainda guardar algum trocado. Para começar, mostrei tudo. Desde as melhores comidas baratas até truques para economizar no transporte. O dinheiro não deu para valer. Esperei o primeiro ônibus para economizar, mas paguei R$ 31 para voltar. Com R$ 69, a tarde começou corrida para conseguir comer e ainda ter dinheiro para guardar. No centro da cidade, comprei uma fatia de pizza de catupiry por R$ 7. Não era tão grande assim, mas estava deliciosa e me saciou. Em seguida, fui a um supermercado para verificar os preços de algumas coisas. Muitas vezes produtos lá saem mais baratos que no mercado. Com R$ 62, comprei um iogurte de morango, um suco de laranja e um pacote de biscoitos recheados com R$ 8. E depois de passar a tarde estudando, voltei a me aventurar para ver o que mais dava para comprar com R$ 44. Na padaria, comprei um pastel de carne em seu ponto alto por R$ 4. Ele estava muito gostoso e bem recheado, mas a fome apertou. E logo em seguida peguei um sanduíche de frango com catupiry por R$ 9. O lanche estava ótimo e o local super agradável. Com R$ 25, reservei um lugar em um dos parques para ler e descansar um pouco. No entanto, o tempo estava chuvoso, e para me proteger, comprei um guarda-chuva por R$ 9. Mal sabia eu que no local que eu estava chovia forte, e para não estragar o livro, abri-o na rua. Com R$ 16, segui para o centro da cidade, onde comprei um espetinho de frango por R$ 10. O local era simples, mas o tempero do frango estava ótimo. Fiquei em dúvida se guardaria R$ 5 ou compraria um doce. No final, optei pelo doce. Um doce de leite cremoso por R$ 5. Na verdade, R$ 100 não dá para valer. E após o dia, chequei a quantia guardada. Tinha sobrado R$ 11. Parabéns para mim. R$ 100 não dá para valer. Era o que me restava de autoestima. Se preparei para um dia difícil. Nosso desafio de hoje é sobreviver com R$ 100. E acreditem, R$ 100 não dá para valer. Mas antes de começar, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha com os amigos para apoiar o meu próximo desafio. Comecei o desafio dormindo em casa e acordando cedo para poder pegar o primeiro ônibus do dia. Sem saber, estava cometendo um erro garrafal. Para me deslocar pela manhã, havia pago R$ 2,75, já havia gasto R$ 2,75 e o dia era longo e andei para economizar. Usei um aplicativo para traçar um roteiro. Havia diversas linhas de ônibus. Com R$ 2,75 eu conseguiria ir ao centro da cidade. E para começar o desafio, acordei cedo, tomei meu café da manhã e preparei para o dia. Após tomar o ônibus, cheguei no centro da cidade. E para começar o desafio, me aventurei a um supermercado. As prateleiras me chamaram a atenção. Havia diversas promoções e produtos baratos. Buscando opções, encontrei uma promoção de pizzas. Computadoras por R$ 7. Eram grandes. Olhei a televisão e vi que a promoção era válida somente para pagamento em espécie. Corri para a caixa para verificar se a promoção era verdadeira. E sim, a fatia de pizza estava saindo por apenas R$ 7. Aproveitei e comprei uma fatia para consumir ali mesmo. A pizza estava deliciosa, macia e quentinha. E logo em seguida fui para a padaria. As opções de lanches me chamaram a atenção. Havia diversos tipos de salgados e doces. Os preços variavam de R$ 3,50 a R$ 10. Com o objetivo de economizar, comprei um pastel de carne por apenas R$ 4. O pastel estava muito bom, e para quem observa a fila do local indicava a qualidade do estabelecimento. A fome diminuiu um pouco, mas para continuar o desafio, precisei de uma bebida. Encontrei um quiosque com refrigerantes e sucos. Os sucos estavam por R$ 3. Optei por um suco de laranja. A bebida estava gelada e refrescante. Com R$ 19, continuei meu desafio e busquei um lugar para ler e descansar um pouco. Encontrei um banco em um dos parques para continuar o desafio. Para continuar o desafio, reservei um lugar em um dos bancos. Senti-me um pouco mal para pedir, mas logo em seguida, uma senhora me concedeu permissão. Com R$ 13, busquei um local para almoçar. Em um dos mercados encontrei um restaurante popular. As porções eram grandes e o preço variável de R$ 10 a R$ 20. Com R$ 13, a única opção era um prato por R$ 12,90. O prato era grande. Havia arroz, feijão, carne, macarrão e uma sobremesa. O ambiente era simples, mas aconchegante. Comi devagar para o desafio durar o máximo de horas. Logo em seguida retornei para a padaria. Com R$ 1, comprei um pão de queijo por R$ 1. O pão de queijo estava ótimo. E em seguida comprei uma coxinha por R$ 2,50. A coxinha estava excelente, crocante, e os ingredientes internos estavam saborosos. Com R$ 6, busquei um local para descansar um pouco. Encontrei um shopping e reservei um lugar em um de seus bancos para ler e descansar. Um morador do local me convidou para uma missa. Desculpei-me,
e continuei meu desafio. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes. Busquei um local para jantar. Pedi um prato de macarrão que era barato e preenchia minhas necessidades. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4,
busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11, o desafio continuava. Busquei um local para continuar o desafio. Me aventurei a um parque e reservei um lugar em um dos bancos. Com R$ 4, busquei um local para jantar. Optei por um dos restaurantes e pedi um prato de macarrão. O prato estava delicioso e me saciou. Com R$ 11,